Salut, salut les amis, bonjour tout le mundo e soyez tous les bienvenus ici sur Francisco Home Talk. Sejam todos bem-vindos de volta aqui no Francisco Home Talk, hoje para aprender o futuro. Então hoje sim a gente está trazendo mais uma aula de conjugação. Hoje a gente vai ver o futuro. Eu vou te mostrar duas maneiras de você poder usar o futuro em francês. E antes da gente começar, deixa eu te lembrar, você que ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva logo e ative aquele sininho para você receber todas as notificações sobre todos os assuntos que eu coloco aqui. Lembrando que aqui a gente tem aulas de conjugações, de gramática e de conversação. Então se inscreva logo e clique naquele sininho para não perder nenhuma aula dessa. Agora vamos para a aula. On y va, c'est parti. Então a nossa aula de hoje vai ser le futur, o futuro, le futur simple. Você sabia disso aqui, que em francês existem duas maneiras de se usar o futuro, bem como em português. A primeira maneira é conjugando o verbo no futuro mesmo. Por exemplo, eu irei, eu farei, eu falarei. E a segunda, que também é bastante comum, é você conjugar o verbo ir no presente, mais o outro verbo no infinitivo. Por exemplo, eu vou falar, eu vou fazer. Então são essas duas maneiras que a gente vai ver já já. Vamos começar aqui com a primeira maneira que a gente vai chamar de futuro 1. A estrutura é muito básica, é só você pegar o infinitivo do verbo e acrescentar essas terminações aqui. É, a, on e on. E claro, tem alguns detalhes aqui. Para os verbos que se terminam com RE no infinitivo, remova o E antes de acrescentar essas terminações aqui. E sim, existem algumas exceções. Então, como já visto no início, você tendo o infinitivo de um verbo, é só colocar essas terminações. E, a, on e on. Então, como é eu falarei, je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Se a gente fosse falar, por exemplo, do verbo voyager, que significa viajar, e você quiser dizer eu viajarei semana que vem, vai ser je voyagerai la semaine prochaine. Je voyagerai. E agora, se o verbo for regarder, por exemplo, regarder que significa olhar ou assistir. Então, como dizer nós assistiremos os jogos do Brasil? Nous regarderons les matchs du Brésil. Agora, se for o verbo danser, que significa dançar, como que você vai dizer meus amigos dançarão no concerto do Tiaguinho? Mes amis danseront au concert de Tiaguinho. Mes amis danseront au concert de Tiaguinho. Aqui você faz isso com todos os verbos que se terminam por ER. Seja lá o verbo que se termina por ER, por IR ou por RE, você vai aplicar a mesma regra. Por exemplo, vamos ver com os verbos que se terminam por IR aqui. A gente vai tratar com o verbo finir. Finir que significa acabar. A regra é você pegar o infinitivo do verbo e acrescentar essas terminações. Então, como que fica? Eu acabarei, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Dormir se termina com IR no infinitivo. E aqui fica, je dormirai pendant le voyage. Eu dormirei durante a viagem. Je dormirai pendant le voyage. Découvrir significa descobrir. Então, para você dizer a gente descobrirá muita coisa na floresta, você diz on découvrira beaucoup de choses en forêt. On, esse on significa a gente. On découvrira beaucoup de choses en forêt. Podemos também ver com o verbo partir. Partir que significa partir mesmo, o verbo ir. Então, vocês não partirão mais em São Paulo, ou vocês não irão mais em São Paulo. Vous ne partirez plus à São Paulo. Vous ne partirez plus à São Paulo. E aqui a gente tem os verbos que se terminam por RE. Para os verbos que se terminam por RE, elimina esse E antes de colocar aquelas terminações. Como a gente pode ver aqui, temos o verbo attendre. Attendre que significa esperar. Então, se você quiser dizer eu esperarei, você fala j'attendrai. J'attendrai, tu attendras, il attendra, nous attendrons, vous attendrez, ils attendront. Isso vai ser a mesma coisa com o verbo vendre. Vendre significa vender. Je vendrai ma maison dans 10 ans. Venderei minha casa daqui a 10 anos. Je vendrai ma maison dans 10 ans.
vai ser a mesma coisa com o verbo éteindre. Éteindre significa desligar. Então, para dizer ela desligará seu celular antes da reunião, você diz elle éteindra son téléphone avant la réunion. E o verbo resolver, que é résoudre, vai seguir a mesma regra. Eles resolverão todos os seus problemas. Ils résoudront tous leurs problèmes. E agora a gente vai falar das exceções, les exceptions. Por exemplo, o verbo être. Être, que é ser ou estar. Aqui você não vai usar o infinitivo, mas sim você vai usar as mesmas terminações do futuro. Você vai dizer je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Lembrando que o verbo être em francês é ser ou estar. Então, se você quiser dizer eu serei, você vai dizer je serai. Se você quiser dizer eu estarei, você ainda vai dizer je serai. É a mesma coisa para o francês. E a gente tem o verbo avoir. Avoir significa ter. Então, se você quiser dizer eu terei, tu terás, ele terá, você vai dizer j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. O verbo ir, que é aller, você quer dizer eu irei, você vai dizer j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. O verbo fazer, que é faire, você vai dizer je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Mesma coisa aqui com o verbo pouvoir, que é poder. Você vai dizer je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Verbo saber, que é savoir. Je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. Então, deve existir algumas outras exceções, mas eu só trouxe essas aqui. Eu acho que já é um bom passo para a gente. E agora a gente vai ver os verbos pronominais. Você já sabe do verbo pronominal, é aquele verbo que tem o se no seu infinitivo. Por exemplo, aqui, se rappeler. Se rappeler significa se lembrar no futuro. Eu me lembrarei, tu te lembrarás, ele se lembrará. Você aqui vai obedecer a mesma regra, ou seja, você pega o verbo como ele está aqui no infinitivo e vai acrescentando as terminações do futuro. A única diferença aqui é que entre o sujeito e o verbo conjugado, você vai colocar esses pronomes aqui. Literalmente a gente tem eu me lembrarei, je me rappellerai, tu te rappelleras, il se rappellera, nous nous rappellerons, vous vous rappellerez, ils se rappelleront. Assim que você conjuga os verbos pronominais no futuro. E agora a gente vê a outra forma de falar o futuro. Se chama do futuro próximo, le futur proche, em francês. Aqui a gente vai chamar ele de futuro 2. E você vai concordar comigo que ele é bastante usado, ele é bastante comum, seja lá em português ou em francês. Aqui você tem o verbo aller, que é o verbo ir em francês, que é conjugado no presente, mais o verbo que você precisa conjugar na sua forma infinitiva. Em vez de dizer eu dormirei, você pode dizer eu vou dormir. Tu vais dormir, ele vai dormir. Então a tradução é literal em francês. Você diz je vais dormir, tu vas dormir, il va dormir, nous allons dormir. Vous allez dormir, ils vont dormir. E assim você faz com todos os verbos que você tiver. É só você conjugar o verbo ir no presente, que está aqui, mais aquele verbo no infinitivo, bem como a gente faz em português. Em vez de dizer eu te ligarei amanhã, você está dizendo eu vou te ligar amanhã. É a mesma coisa em francês, je vais t'appeler demain. Então, em vez de dizer nós faremos compras, você está dizendo nós vamos fazer compras. Nous allons faire les courses. Então, em vez de você dizer a gente não festejará, ou então nós não festejaremos, você está dizendo a gente não vai festejar. On ne va pas fêter.
E a gente chegou aqui no fim. Em uma pequena aula, você já sabe conjugar todos os verbos no futuro em francês. Agora, o que falta é você começar a praticar. E é isso. Isso assim, você já pode contar suas coisas no futuro, você já pode discutir no futuro. Então, vamos parar aqui hoje. Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado. E se você gostou mesmo, não se esqueça de deixar um like aqui. Não se esqueça também de compartilhar essa aula com todas as pessoas que estão estudando francês por aí. E o mais importante, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar aquele sininho para não perder umas aulas dessas. Eu conto com você para fazer mais brasileiros falarem francês daqui a pouco. Por hoje é isso, eu vou ficar por aqui. Eu te digo au revoir e à la prochaine. Salut!